A paz do Senhor a todos. Vamos dar uma lida aqui em Daniel 4. Nesse capítulo de Daniel, o rei Nabucodonosor já está bem animado, né? Pois ele testemunhou o milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles sobreviveram à fornalha ardente, né? Então o rei Nabucodonosor começou falando assim em Daniel 4. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizavam. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissesse o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim, e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus. Na época, ao meu Deus, né? E o espírito dos santos deuses está nele. Na época, Nabucodonosor colocou esse nome, Beltesazar, né? Em homenagem ao Deus de quem? De Nabucodonosor, né? Aquele cria na época, né? Disse-lhe Beltesazar, no caso Daniel, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses, no caso dos deuses dele, né? Deus, está em você, e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa, né? Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore, né? Essa árvore era Nabucodonosor, porque Deus de Israel, né, fez com que ele conquistasse todas as nações com um braço forte. E o povo de Judá estava exilado, foi exilado a Babilônia, né? Ficou por lá durante 70 anos, né? Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. Isso no sonho, né? O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o tronco, com suas raízes presos como um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo, né? No caso, esse tronco aí era o Nabucodonosor. Toda a sua glória, sua majestade, né? Ele foi jogado para terra abaixo, ele foi jogado para o chão, uma forma de humilhação, entendeu? Durante 7 períodos, no caso 7 anos, terá a mente de um animal selvagem, em vez de mente humana. Então ele ia ficar fora do juízo dele, né? Terá a mente como um animal. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domine sobre o reino do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde, né? Beltesazar, esse foi o sonho que eu
o rei Nabucodonosor tive. No caso, Nabucodonosor comentou o sonho para o Daniel. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Volto mais uma vez a falar, Espírito dos Santos Deuses. É um costume que ele tinha de falar, mas ele já estava reconhecendo que o Daniel tinha o Deus dele, o Deus dos deuses. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho, pois que Daniel viu que o sonho não era propício para Nabucodonosor. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o meu sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem aos seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei. Pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. A sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. Pois Nabucodonosor tinha conquistado o mundo todo. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem-na a terra o toco, com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos, por 7 anos. Vocês vejam bem que Deus continuou deixando o tronco enraizado. Ele não tirou de vez do Nabucodonosor o reino. Este é o significado do sonho, ó rei. O que o Altíssimo declarou que acontecerá ao meu senhor, o rei. Aconteceria isso com o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos, com os animais selvagens. Comerá capim, como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, 7 anos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Deus é dono de todas as almas. Ele envia maldições ou bênçãos, quer vocês queiram ou não. Deus, Ele fez com que um simples pastor de ovelhas, o Davi, se tornasse o rei Davi. Ele fez com que um homem que adorava outros deuses dominasse os seus escolhidos, os israelitas dominassem eles, e o Deus fez com que Nabucodonosor levasse esse povo ao exílio. Deus usou um ímpio para todas essas coisas, mas Nabucodonosor, ele era um dos escolhidos antes da fundação do mundo por Deus. Tanto é que no final, o que acontece? O rei Nabucodonosor, ele vai ser salvo, ele se arrepende. Então as raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido o que o céu domina. Deus não substitui, meus queridos. Existem muitos religiosos dizendo: o seu filho que está nas drogas, ele tem livre-arbítrio. Não adianta vocês orarem por ele. O seu esposo que te largou, ele tem livre-arbítrio. Procura outro. Deus abençoa. Esse negócio que Deus odeia o divórcio, Ele odeia. Mas Deus não pode fazer nada por vocês. Besteira. Procura outro. Procura um varão na igreja. Entendeu? Que Deus vai abençoar. Esses são os hereges que existem na igreja. Esses são os joios que existem na igreja. Existem muitas pessoas que eu conheço, que antes de eu ser convertido, viviam indo para a Igreja da Graça Universal,
sem querer citar denominações, só uma forma de testemunho, né, que eu vi, falava para mim que eu devia buscar Deus. Que Deus são esses que essas pessoas estão procurando, que eu não estou vendo? Que Deus é esse? São pessoas que estão seguindo pastores de denominações religiosas, né? Então, só para finalizar, Deus não é Deus de substituição, Ele é Deus de restauração. Lembre dessa palavra, restauração. Deus em momento algum substituiu a igreja por outra coisa. Em momento nenhum Deus substituiu seus escolhidos, tá? Israel pela China, por uma outra nação. Não, Ele enxertou. É diferente, porque Deus é misericordioso, tá? Então, continuando. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. E aí, vocês aprenderam? Estão aprendendo? Que quem manda é Ele, entendeu? Ele salva quem Ele quer. Ele manda para o inferno quem Ele quiser. Ele é o Criador de todas as almas, entendeu? Ele veio sim para salvar o mundo e salvou, pois Ele tem os escolhidos antes da fundação do mundo. Se caso contrário, o mundo não seria salvo, todos perderiam, tá? Todos pereceriam. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Isso aí é Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Mas só que o destino do rei já estava traçado. Deus tem todos os seus dias pré-determinados, um após o outro, mesmo quando éramos embriões no ventre de nossas mães. Tá? Tudo que é para acontecer já vai acontecer, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não. Né? Mas nós temos que pregar com arrependimento. Nós temos que pregar que arrependa-se dos vossos pecados, entendeu? Porque o dia da manhã pertence ao Senhor, como a palavra de Deus diz. Se não me engano, não sei se é Jeremias ou Ezequiel que está isso, né? Fala assim: se eu falar para um filho que ele vai morrer, e você, mesmo sabendo que eu decretei a morte daquele homem, não fizer algo para dissuadi-lo do seu mau caminho, mesmo que eu já tenha determinado que ele vai morrer, eu responsabilizarei você pela morte daquele que eu determinei que ele queria morrer. E aí? Nós temos que fazer algo, tá? Então, como está dito aqui, tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. Tudo que havia falado. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia, o rei. E disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Tinha conquistado tudo. Ele achava que ele tinha conquistado porque ele era inteligente, estrategista, que ele mandava e desmandava, que ele se achava o Deus, né? Então, enquanto essas palavras ainda estavam na sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos ou 7 anos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Tá? Você que está na soberba aí, achando que você conseguiu o seu grande emprego, que você é um intelectual, tá? Você que se acha melhor de qualquer um, tá? Olha o que Deus faz. Olha como é que Deus faz. Humilha aqueles que estão exaltados, tá? É isso que o Deus está querendo mostrar nesse capítulo que aconteceu com Nabucodonosor, né? Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer com as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros.
Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Deus faz o que quer, tá? Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quem é você? Quem é tu, ó machado, para dizer quem o manuseia, como tem que fazer? Quem é tu, ó massa, para dizer ao oleiro: faz-me como vaso de honra e desonra? É o oleiro que faz, tanto da massa como do mesmo barro, ou vasos para honra e desonra. Somos criaturas. Ele é o Criador, tá? Passado esse tempo, né? Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem dizer: para que fazes essas coisas? Quando a minha sanidade voltou, o rei falando, né? Também recuperei minha honra e a majestade. Olha só, gente. Quando minha sanidade voltou, também recuperei. Olha só, gente. Recuperei minha honra e majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado. Olha, não fui substituído, não. Preste atenção aí, vocês incrédulos. Vocês religiosos do alta ajuda, tá? Fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes, né? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Restaurado. Vocês sabem o que significa restaurado? Tá? Vocês precisam de português. É o feminino de restaurado, o mesmo que se refere a arranjada, consertado, remendada, reparada. Não é substituída. Vocês estão entendendo? Deus não é Deus de substituição. Por isso que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse diga: Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, tá? Tenham fé, creiam que Deus pode. Por mais que nós morramos, mas mesmo que nós ainda aqui em vida, nós não vejamos o seu milagre nas nossas vidas, mas nós não podemos perder essa esperança nunca, jamais, tá? Por isso que Deus fala: não existe morno, ou tu não crê, ou tu crê. Vamos crer no Deus Altíssimo, Ele tem poder, tá? Fique com Deus.